Bom dia. Antes de iniciarmos política fiscal, vamos abordar um tema, uma pergunta que ficou do último vídeo, né? Se nós temos uma produção muito próxima do seu limite, sem ociosidade, há o problema da inflação, né? E qual é a alternativa que nós temos nesse caso? Alternativa convencional, mais usual, desaquecer a economia. Só que desaquecer a economia implica você gerar desemprego, reduzir lucro de empresa, talvez tornar a empresa deficitária, colocá-la no prejuízo, né? Desempregar pessoas é uma coisa assim traumática. Isso vai reduzir a arrecadação do governo, porque tanto empresas quanto pessoas físicas estarão com menos renda, comprarão menos. Então não é uma alternativa, digamos assim, agradável. Ela traz vários ônus para a sociedade, portanto, nós temos que ver se há alguma alternativa. E a pergunta é, no lugar de eu reduzir o PIB, eu aumentar a capacidade de produção. Como que eu aumento a capacidade de produção? Fazendo investimentos. De uma forma bem simples, fazendo investimentos. Eu compro uma máquina nova, ou eu posso comprar uma máquina nova para substituir a antiga, ou posso fazer outra coisa, aumentar o meu galpão e comprar outras máquinas, né, para aumentar o volume. Não só uma máquina com maior produtividade para substituir a antiga. Ambas vão aumentar. Ambas as alternativas aumentarão minha capacidade de produção. Tem que investir, né? Então, de uma forma simplificada, né, lembrando os raciocínios já expostos. Se eu tenho uma capacidade de produção aqui, o limite, e a produção está nesse patamar, né, muito próxima ou já no limite, pode parecer ideal, porque está todo mundo empregado, o salário está subindo, as empresas estão vendendo o máximo que podem, porém, esse cenário é um cenário que traz a inflação, né? E qual é a alternativa usual? Eu reduzir o PIB. Eu desaquecer a economia. Mas aí traz esses inconvenientes que eu citei. Que inconvenientes são esses, né? O desemprego, né? A piora no resultado das empresas, a queda na arrecadação do governo. É um remédio, digamos assim, um remédio doloroso. Então, a alternativa que nós vamos olhar, se no lugar de eu reduzir a produção, mantenha a produção alta, eu aumento a capacidade. Como? Via investimentos. Seria uma situação ideal. Porém, né, há duas limitações para essa alternativa, né? Vamos pensar aqui. Uma delas, né, eu aumento o investimento, eu compro máquinas, compro terreno do lado, aí vou construir um galpão novo, cimento, telha, né, parafusos, ferragem, piso, encanamento, fios. Estou comprando uma opção de coisa, fora as máquinas e equipamentos, para aumentar a capacidade de produção da minha empresa. Vejam o que está ocorrendo. Numa economia já aquecida, o investimento implica um maior aquecimento dessa economia. É mais consumo. O investimento é um item da demanda agregada. Vamos recordar DA, demanda agregada, igual a C mais I mais G mais X menos M. Famílias, empresas, governo e setor externo consumindo. Então, investimento faz parte da demanda agregada, né? Vai aumentar o consumo. Todas as empresas investindo vão aumentar sua capacidade de produção, vai superaquecer uma economia que está aquecida, piorando o problema inflacionário. Não resolvendo. Essa é a primeira questão. Segundo, você pode argumentar, não, mas o investimento ele não vai aumentar a capacidade de produção. Se você aumenta a capacidade de produção, não tem problema aumentar a produção. Em tese, sim. Mas vamos pensar o seguinte. Nos setores mais relevantes da economia, papel e celulose, siderurgia, petroquímica, energia elétrica, pensar numa hidrelétrica, né? Infraestrutura, você aumentar o investimento, né, com vistas a aumentar a capacidade de produção, é perfeitamente legítimo. Porém, o efeito demora.
um investimento que se inicia hoje nesses setores cardeais da economia que eu citei, ele pode levar mais de 5 anos para ficar pronto, prazo de maturação do investimento. Então, no curto prazo, ele superaquece a economia e o efeito benéfico dele, né, pelo qual ele é cogitado nessa alternativa, vai demorar anos para chegar. É como se eu vou dar um remédio que vai melhorar um paciente daqui a 3, 4, 5 anos, mas agora ele morre. Ele não suporta o remédio agora. O que adianta melhorar depois se ele já está morto? É uma coisa meio sem sentido. O investimento ele tem um duplo caráter, se nós pararmos para pensar. Ele, no curto prazo, ele é demanda, e quando ele se matura, no médio e longo prazo, ele é oferta. Ele é demanda e oferta. Só que nós vivemos no curto prazo, e essa solução de curto prazo, ela vai implicar o quê? Inflação. Então, infelizmente, né, o investimento não, que significa o aumento da capacidade de produção, não é uma alternativa para a economia aquecida. Temos que, infelizmente, pisar no freio. É claro que, se esses investimentos tivessem sido realizados, né, em grande monta, em grande volume, há 4, 5 anos, aí muda. Por quê? Porque eles estariam maturando agora, aí tudo bem. Porque quando o investimento matura, pensa o que acontece. A demanda cai, porque aquela fábrica que está sendo construída, ela gera uma demanda de equipamentos, de materiais diversos, ao longo dos anos que ela está sendo construída. Fábricas relevantes, fábrica pequena você constrói meses, né? Falando de negócios que são muito chave, negócios relevantes para a economia de um país. Então, quando você interrompe a construção, a demanda que havia acaba. Pensa a demanda de cimento de uma hidrelétrica. É gigantesco. Ferragem, que vai impactar o setor siderúrgico. Coisa gigantesca. Quando você para, aquela demanda acabou. E a demanda acaba e a oferta aumenta. Né? Ou seja, quando o investimento está pronto, ele é ótimo. Ele é ótimo. Porque você vai ter muito mais oferta. Mas não adianta. Quando você já esgotou sua ociosidade, já está com a economia aquecida gerando inflação, apostar na alternativa de investimento. Então, infelizmente, a alternativa usual continua sendo a mais indicada, que é desaquecer a economia com todo o ônus que isso gera. Né? Então é isso.